Foi feita a seguinte pergunta para pessoas de várias partes do Brasil: o que faz você feliz? E o resultado foi surpreendente. Realizar um sonho. Biscoito Oreo mergulhado no iogurte grego. Café da tarde na casa da minha avó. Descobrir que não esqueci o fone de ouvido em casa. Ouvir o latido da Mel. Como você deve ter percebido, o que faz felicidade a alguém pode não trazer felicidade a você. Segundo a neurociência, isso se deve por um único motivo. Para termos a sensação de felicidade, o nosso cérebro precisa produzir os neurohormônios que compõem o chamado quarteto de ouro: dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina. E para que isso ocorra, um dos caminhos vem da nossa memória. Toda experiência que tivemos são gravadas em nosso cérebro, e com elas também são guardadas as emoções que experimentamos em cada situação. No caso desse grupo de ouro, experiências positivas acionam a produção dos neurohormônios da felicidade, enquanto que as experiências negativas acionam outro grupo de neurohormônios causadores do medo, insegurança, angústia, raiva, orgulho, egoísmo, mágoa e assim por diante. Como cada um de nós teve uma combinação única de experiências positivas ao longo da vida, é natural que cada um de nós tenhamos lembranças muito específicas capazes de acionar os neurohormônios da felicidade. Ao contrário do que diz o senso comum, quantidades crescentes de dinheiro não provocam a produção dos neurohormônios da felicidade. Isso se dá porque o dinheiro nos possibilita comprar coisas, ir a lugares, conhecer pessoas, iniciar projetos. Só que não sabemos o que realmente acontecerá conosco ao fazermos tudo isso. Cada situação é inédita e pode nos causar alegria ou frustração. Por isso, gastar muito ou pouco dinheiro terá pouca influência na geração da felicidade. Você já deve ter percebido que, desde o momento em que acordamos até a hora que vamos dormir, vivemos uma verdadeira montanha-russa de emoções. Algo acontece e nos alegramos. Depois vem outra coisa que nos provoca raiva. Logo em seguida, chega uma notícia que nos deixa inseguros. E por vezes fazemos coisas que nos causam tédio. E na hora de dormir, se sentimos que o dia não foi do jeito que esperávamos, sentimos frustração, que pode ser seguida de ansiedade, se acreditarmos que o dia seguinte será igual ou pior. Esse cenário de montanha-russa emocional não combina com o objetivo de vida perseguido pela maioria das pessoas, que é ser feliz. E aí, cabe uma primeira reflexão. Se felicidade for uma situação onde não exista problemas, nem a obrigação de se fazer coisas que não gostamos, como por exemplo, trabalhar para pagar as contas, o caminho da felicidade certamente precisa começar pela revisão dessa ideia. Porque, além de ingênua, ela é totalmente artificial. Estamos falando de desejar uma espécie de zona de conforto eterna, e como sabemos, a própria física nos revela que a única certeza que temos é que tudo está em constante mudança. O que está bom hoje não permanecerá bom para sempre. Daí a causa da montanha-russa de emoções. O psicólogo suíço Edgar Schein estudou a fundo os efeitos emocionais dessa montanha-russa e foi além do que acontece em apenas um dia de uma pessoa. Ele descobriu as 9 principais situações de desafio extremo que a vida trará a cada ser humano: adolescência, a entrada na carreira, casamento e nascimento de filhos, crise dos 30 anos, consolidação da carreira, crise da meia-idade, adolescência dos filhos e saída de casa deles, retirada da carreira, crise da velhice. Edgar Schein disse que o grau de felicidade que um ser humano pode alcançar na vida frente a essas 9 áreas de pressão emocional dependerá de um modo como interpretamos cada revés encontrado. A perda abre espaço para o seu fortalecimento, desde que sua resposta a essa situação de pressão tenha como foco o desenvolvimento de novas crenças, novos pensamentos, novos sentimentos e novas atitudes. A qualidade dos resultados para a sua vida vai depender das mudanças desses 4 fatores, que poderão ser favoráveis ou desfavoráveis à realização dos seus ideais. Viver sem o que foi perdido exigirá o desenvolvimento de novas habilidades, novos sentimentos, novos comportamentos, e sua vida jamais será a mesma. Você mudará de paradigma para sempre e de forma irreversível.
É a tal situação da lagarta que tem que passar pela metamorfose. Uma vez borboleta, sua vida jamais voltará a ter a rotina ou a perspectiva de uma vida de lagarta. E é o que temos. Quem é lagarta está condenado a virar borboleta. Por outro lado, uma vez vencida cada zona de pressão, avançamos em direção a uma zona de expansão. É quando ocorre um ganho de qualquer natureza que possibilite algo até então inimaginável ou muito distante de acontecer, abrindo espaço para que suas atitudes se expandam e exerçam impacto sobre as mais pessoas e ambientes sociais. E é no ponto máximo dessa zona de expansão que temos a oportunidade de atingir a plena felicidade, quando enfrentamos desafios enormes, mas as nossas habilidades que adquirimos estão à altura de resolvê-los sem esforço e de forma a mostrar toda a nossa excelência. É nesse momento que atingimos o estado de fluxo, termo cunhado pelo psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, um dos fundadores da psicologia positiva em 1950. Tendo essas informações em mente, é possível concluir que viver tendo a felicidade como objetivo é uma vida fadada ao fracasso, por ser algo impossível. Assim, viver sabendo que bons momentos de felicidade, que são os estados de fluxo, acontecem após vencermos desafios que nos transformaram, pode sugerir uma nova compreensão sobre nosso propósito e o que nos aguarda no caminho para concretizá-lo.